Olá, mais um vídeo hoje aqui sobre restauração de casamento, né? Esse canal ele é voltado para ajudar a pessoas que estão passando por esse momento tão sofrido, tão doloroso, tão desesperador, né? Eu passei por isso tudo, então assim, tudo que eu falo é baseado no que eu passei e do que eu vivi. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre uma das atitudes mais difíceis, né, que a gente precisa tomar numa restauração de casamento, né? Cada um tem as suas dificuldades. Para mim essa não foi a mais difícil, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade no deixa ir, que no meu caso, minha maior dificuldade foi o deixa ir, porque eu tinha uma dependência muito grande do meu esposo. Eu não conseguia deixar ir. Eu sempre ficava ligando, importunando. Tem pessoas que têm dificuldade em não ficar olhando as redes sociais, né? Às vezes consegue aplicar o deixa aí, deixa o esposo e a esposa aí, mas ficam lá vivenciando a vida deles, vendo o que eles estão fazendo, deixando de fazer quem eles curtem, que eles deixam de curtir. Tem pessoas que têm dificuldade em viver a vida, né? Às vezes aplica o deixa aí, não tá olhando nada, não tá sabendo de nada, tá no verdadeiro silêncio. Porém, não consegue evoluir na vida. Vive aquela vida automática, não consegue crescer, não consegue evoluir, às vezes murmurando, reclamando de tudo que está passando, de tudo que está vivenciando. Tem pessoas que não conseguem aplicar o perdão. E eu acredito que seja uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, por mais difícil que seja, né? O perdão a gente precisa aplicar na restauração de casamento, né? Mas é muito fácil você chegar e falar assim: mas se meu marido me pedir perdão, eu vou perdoar. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. O meu marido, ele só veio me pedir perdão mesmo agora, depois até que as gêmeas já tinham nascido, a gente já estava com o casamento restaurado. Pra quem não conhece, né, meu marido ele foi se chegando. Eu vou até fazer um vídeo sobre a volta do meu esposo, como é que foi, né? Porque assim, ele foi se chegando, ele chegou a dizer que estava aqui enquanto não arrumava outro lugar, né? A última vez, tá, gente? Tô falando a última vez que ele voltou. E ele foi chegando, ele foi vendo minha mudança. E ele foi dizendo que os dois estavam errados, os dois precisavam de mudança. E ele foi vendo que realmente eu já não era mais a mesma pessoa. Ele viu que eu já tinha mudado completamente. E isso acabou que a gente foi voltando. Tanto que meu marido ele não sabia de nada de restauração de casamento. Ele não sabe que eu lutei pela restauração, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Ele só ficou sabendo através aqui do canal. E voltando a falar sobre quando ele me pediu perdão. Ele me viu eu conversando com uma pessoa em um atendimento. Eu falei para assistir, né, o filme A Prova de Fogo. E ele me perguntou do filme. E eu expliquei que é um filme que eu vi assistir na minha restauração. Na época a gente estava separado, que é um filme muito bom. E ele pediu para assistir. E no final do filme, né, eu vou contar aqui o spoiler. No final do filme eu não lembro quem pede perdão primeiro. E ele virou para mim e falou: me perdoa. Eu ainda me fiz de sonsa, né, eu falei assim: perdão por quê? Ele: por tudo que eu te fiz sofrer. E foi aí que ele me pediu perdão. E é muito difícil a gente perdoar quem ainda não pediu perdão pra gente. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando a gente oferece o perdão pra uma pessoa, não fica achando que o maior beneficiado é quem a gente está perdoando. O maior beneficiado quando a gente pede perdão somos nós. Aí você me pergunta: mas Elaine, como que eu vou pedir perdão para uma pessoa que nem se arrependeu, nem mostra arrependimento, que não me pede perdão? Mas é exatamente o que eu falei. Quando a gente oferece o perdão para uma pessoa, mesmo que ela não esteja reconhecendo os erros dela, às vezes nem sabe, né, porque eles estão cegos, né? Então eles nem sabem que estão errando tanto. A gente tá se beneficiando muito mais do que aquela pessoa. Porque quando a gente não libera o perdão, a gente fica cheio de raiva, a gente fica cheio de rancor, de amargura, de assim, um sentimento que tudo é ruim, tudo não nos faz bem. Quando a gente não consegue liberar o perdão para aquela pessoa, como a gente já tem raiva, já tem isso tudo, às vezes a pessoa faz uma coisa que, por a gente já ter todos esses sentimentos,
a gente fica com mais ainda, né? Às vezes a gente quer se vingar, né? O se vingar que eu falo não é só se vingar com a mesma moeda, traição por traição. Existem vários tipos de vingança, né? Para os homens tem a vingança de dar menos, né? Do que pode dar até mais, mas dá menos para a mulher. Ou a mulher pede mais do que precisa, ou desconta nos filhos, não deixando se ver, ou dificultando para ver os filhos. E isso é muito ruim, viver com esse tipo de sentimento dentro da gente, né? Porém, eu sei que também é difícil a gente perdoar, porque às vezes as pessoas têm atitudes que nos magoam demais, ou falam coisas que nos magoam. Na hora da briga, é falado muita coisa para ambos os lados, tanto do lado deles, eles falam coisas horríveis, e também nós também falamos coisas horríveis. Mas para você começar a tentar liberar o perdão, mesmo que ele não te mostre, que ela não esteja te mostrando sinal de arrependimento, de nada, primeiro você precisa começar a entender, né? Você precisa entender o que levou essa pessoa a tomar determinada atitude, né? Que muitas das vezes nós também temos a nossa parcela de culpa todas essas atitudes. Não tô aqui dizendo que eles não têm, eles têm também, eles também têm que assumir os atos deles, mas nós também contribuímos para ter tido determinado tipo de ação, determinado tipo de atitude, né? Outra coisa que a gente precisa entender também é que eles estão sim sendo influenciados, que eles estão sendo guiados, que eles estão opressos por espíritos malignos. Nós temos que entender que isso sim é verdade, isso não é conto da carochinha, né, como muitas pessoas vão dizer para você, né? Eu sei que tem influência, tem opressão, e isso tudo também gera atitudes erradas, atitudes que vão te fazer exatamente te magoar. Outra coisa, eles estão cegos, então não adianta que você fale, que o irmão fale, que a mãe fale, eles não vão enxergar que eles estão cometendo um erro. Muitas das vezes eles não conseguem enxergar que estão te fazendo mal. Muitas das vezes eles vão embora e falam assim, eu estou indo embora porque a gente não está dando certo, vai ser até melhor para você. Isso é o pensamento deles. E outra coisa que você precisa também fazer para começar a liberar o perdão para aquela pessoa é parar de falar com os outros. Porque os outros, por incrível que pareça, vão ser pouquíssimos, que vão chegar para você e vão falar para você orar, para você esperar, para você ter calma, para você ter paciência. A maioria das pessoas vão falar que ele está errado, que ele é um canalha, que ele é um cafajeste, que a sua esposa não vale nada, que a sua esposa não presta. Então parem de ficar querendo saber a opinião dos outros. Eu sei que esse é um momento que a gente se sente sozinha. E eu entendo, eu passei por isso. Eu também tive essa fase de querer conversar com todo mundo, saber a opinião de todo mundo. Mas não faz isso não, porque isso vai te prejudicar a liberar o perdão. Porque todo mundo vai querer opinar, todo mundo sabe o que é melhor para a vida do outro. Então para com isso, para de querer conversar com os outros sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. Eu sei que liberar o perdão é muito difícil. Não é uma coisa que você vai acordar no dia e vai falar, pronto, hoje eu perdoei meu marido. Seria maravilhoso, mas não é assim. Assim como todas as outras atitudes que a gente precisa ter na restauração de casamento, quanto deixar ir, parar de olhar as redes e tudo mais, a gente precisa dar o primeiro passo. E se você não se permitir liberar isso, liberar essa raiva, vai ser muito mais difícil a sua restauração de casamento. Até mesmo porque quando seu esposo voltar, sua esposa voltar, você já tem que ter liberado esse perdão e não ficar nesse desespero. Ele tem que me pedir perdão, ele tem que me pedir perdão. Você já deu o perdão para ele mesmo sem ele te pedir. Porque se você não liberar esse perdão, ele vai voltar. Nas primeiras brigas, você vai jogar na cara dele tudo o que ele fez, tudo que você passou, tudo que você sofreu. E aí, sabe o que vai acontecer? Vou ser bem sincera. Você vai voltar para o deserto, porque você ainda não conseguiu liberar o perdão. Então, entenda, o maior beneficiário de liberar o perdão é você. Mas você precisa tentar. Você não vai acordar do nada e ter perdoado. Você precisa hoje, eu vou liberar o perdão.
vou começar a deixar pra lá o que ele tá fazendo, não me importar, porque quando você passa a não se importar com o que ele tá falando, o que ele tá fazendo, tua vida vai ser mais fácil de se viver, sua vida vai ser mais leve, você vai tirar toda essa raiva, essa angústia, essa opressão que você tá sentindo também, você vai se libertar e a sua restauração de casamento vai começar a caminhar, porque você tá começando a se libertar, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo eu achei um e-book esses dias que fala exatamente sobre isso, sobre liberar perdão em relação à traição, essas coisas. Eu vou deixar ele aqui na descrição do canal, tá bom? Esse livro não é meu, tá? Esse e-book não é meu, é um e-book que eu andei pesquisando, eu achei bem interessante. E eu vou deixar aqui na descrição, tá? E se inscrevam aqui no canal para vocês já receberem essas mensagens, ative as notificações, tá bom? E se você gostou do vídeo, dê o like e compartilha. Compartilha com pessoas que vocês acham que precisam ouvir essas mensagens. Muitas pessoas às vezes estão desistindo das famílias e a família é o bem mais precioso de Deus. Não permita que pessoas desistam de suas famílias, tá bom? Deus abençoe a todos.